A paz do Senhor, queridas irmãs, espero que vocês estejam bem. Estou fazendo esse vídeo para parabenizar vocês pelo Dia da Mulher. Dia 8 de março é comemorado o Dia da Mulher e eu não poderia deixar passar em branco esta data. Eu quero ler aqui para vocês uma história de uma mulher muito especial que está na Bíblia. Está em Juízes capítulo 4. Diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Olha só o verso de número 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Verso de número 6. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abidoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Verso de número 8 diz assim: então me disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Essa é uma história, é um relato de uma história muito linda, muito singular, nos tempos de juízes, dos juízes que Deus levantou para julgar a nação de Israel. E é interessante porque o povo de Israel tinha se afastado do Senhor, estava fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, que era abominação para o Senhor. E o Senhor Jesus os entrega na mão do rei de Canaã. E Sísera era capitão do exército do rei de Canaã. E a Bíblia fala que eles oprimiram o povo de Israel por 20 anos violentamente. E é nesse cenário de opressão violenta que surge Débora. É uma pessoa muito especial que amava e servia ao Senhor. Deus, através dela, falava ao povo de Israel, porque a Bíblia fala que ela era profetisa. E é interessante que muitos consideram a Bíblia machista, e inclusive na época que é relatada essa história, por volta de 1100, 1125 a.C., era uma época que mulher não tinha voz, mulher não tinha autoridade alguma, e o Senhor Deus levanta uma mulher para liderar a nação de Israel. Não era uma mulher solteira, era uma mulher casada, para você ver que sempre tem como a gente trabalhar e servir a Deus, independente da nossa situação de ser casada ou não. Muitos falam assim, é melhor estar solteira, né? Paulo dizia, era melhor o jovem não casar, porque ele se preocupa, né? Se dedica às coisas do Senhor. Mas essa mulher era casada, ela era casada e ela ainda era dedicada a servir a Deus, julgando o povo de Israel. Ela desempenhava um papel de juiz diante da nação de Israel. Pensa bem, uma mulher já foi líder da nação escolhida por Deus. Linda essa história, não é mesmo, querida irmã? E é interessante que essa mulher tinha tanta importância no meio do povo de Israel. O papel dela era tão importante, a função que ela desempenhava era tão grande, tão singular, que Baraque fala assim para ela: se você for comigo na batalha, eu irei. Se você não for comigo, eu não irei. Olha só, essa mulher casada que exercia o papel de juiz diante de Israel. O povo de Israel vinha até ela trazendo suas questões, intrigas, e ela resolvia, e ela julgava o povo de Israel.
E Baraque fala assim: se você for comigo, eu vou. Se você não for comigo, Débora, eu não vou guerrear contra o exército de Canaã. E ela vai e o povo de Israel sai vitorioso nessa batalha. Os rios de Quizon transbordam, cai muita chuva, os carros, que era um poderio muito grande do exército inimigo, do exército de Canaã, são levados pelo rio Quizon. E o povo se atrapalha, o povo é aquela confusão toda, e o povo de Israel, eles prevalecem na batalha e eles ganham a batalha. É interessante que no final do capítulo 5 de Juízes diz assim que a terra sossegou por 40 anos após essa batalha. Lindo, não é mesmo essa história? E eu conto essa história para despertar você a fazer alguma coisa pelo reino de Deus, a trabalhar para Deus. Não usar desculpas por ser casada, pela luta do dia a dia, pela correria de casa, os afazeres, os filhos, o marido. Não, porque Débora era casada e mesmo assim ela exerceu um papel fundamental à frente do povo de Israel. Quero deixar para você o verso de número 12 do capítulo 5 de Juízes, que diz assim: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. E é esse versículo que eu quero deixar para você. Levante-se e faça algo pelo reino de Deus.